Montagem é o nome dado ao setor no qual todas as partes que compõem o corte e a sola são unidas por forma a construir o sapato. Há várias formas de fazer esta união. Cada uma é designada como sistema de construção e teremos em cada caso uma sequência própria de operações de montagem do corte na forma associadas a um determinado método de fixação da sola. Um método de montagem do corte pode ser combinado com um ou vários métodos de fixação da sola, originando assim uma variedade de sistemas de construção. Cada sistema de construção está associado a um determinado conjunto de características relacionadas com o uso, a moda, o preço, que vão condicionar a sua escolha para o calçado produzido. Apresentamos de seguida estas características, em particular para o sistema de construção Blake e Blake Especial. Apresentam-se em seguida as principais operações da montagem Blake. Preparação do corte. Preparação do solado. Fixar palmilha. Montar corte sobre a forma. Desenformar. Cozer a sola. Enformar. Acabar o solado. Desenformar. Neste sistema de construção há uma fixação direta do corte à sola por um processo de costura utilizando equipamento específico. O equipamento mais utilizado para a execução desta operação é da marca Blake, dando origem à designação do tipo de construção. Na construção Blake, a fixação do corte à sola por costura é efetuada nas zonas da biqueira e em franca. No processo apresentado de seguida, a sola utilizada foi previamente preparada para este processo de montagem, o que é uma evolução em relação ao sistema de trabalho tradicional, em que o processo de montagem integrava a preparação da sola, colocação do salto, fresagem e acabamento. Processo de construção. Preparação do corte. Colocar contraforte. Para que o corte ganhe forma, é necessário colocar um reforço na parte de trás do sapato, o qual é normalmente designado por contraforte. Este é colocado na parte traseira do sapato e vai até aos talões. O seu objetivo é dar firmeza ao sapato após este ser retirado da forma. O contraforte é posteriormente moldado a quente e a frio numa máquina de moldar contrafortes. Colocar testeira. A testeira é aplicada entre a pele e o forro na zona da biqueira. A sua principal função é similar à do contraforte, ou seja, é conferir maior sustentabilidade à parte da frente do sapato. Esta operação pode ser efetuada por vários processos de acordo com o tipo de testeira utilizada. Preparação do solado. Cortar solas. Neste tipo de construção, o material utilizado para o fabrico das solas é normalmente o couro. Devido à dureza do couro, são utilizados balancés de ponte no seu corte, não sendo, no entanto, possível cortar várias camadas em simultâneo, como é habitual nestes equipamentos, porque, como se trata de um material natural, apresenta defeitos e estes têm de ser detectados durante o processo do corte. Timbrar sola. Esta operação consiste na colocação do tamanho e timbre na sola. Esta operação é efetuada através da aplicação de calor e pressão. Abrir fendido ou canal. Após a execução do corte, tem que se preparar o rasto para a execução do cozido, sendo para tal necessário criar um canal ou fendido onde a linha do cozido possa ser introduzida. Neste caso específico, podemos observar a abertura do fendido na sola, que consiste em levantar a flor do couro do bordo do rasto. Utilizando este sistema, o cozido fica por baixo do fendido, não ficando visível na sola. No caso das solas em que é feita a abertura do canal, o cozido fica visível na sola. Igualizar solado. O couro é um material natural que apresenta diferentes espessuras, sendo necessária a sua uniformização. Com o objetivo de uniformizar a espessura, o solado é colocado na máquina de igualizar, que retira o material em excesso e prepara a sola para possibilitar uma melhor colagem. Dar cola na vira e rasto. Antes de se proceder à aplicação da vira na sola, é necessário dar cola na vira e no rasto. A cola é aplicada no contorno do rasto para posterior colagem da vira. Nas imagens pode-se observar que a operação está a ser executada numa máquina de dar cola de rolo, podendo também ser executada manualmente. Colocar a vira no solado. Nesta fase é necessário proceder à colagem da vira no rasto. A vira é introduzida na máquina e o funcionário aciona com o pé o arrasto da máquina, aplicando a vira no contorno do rasto.
A segunda fase consiste na fixação do solado ao corte. Passam-se a descrever as operações a executar para obtermos o sistema Blake. Fixar a palmilha de montagem à forma. A palmilha é colocada na base da forma, devendo estar corretamente dimensionada de modo que fique ajustada à quina da forma. Montar bicos. Esta operação hoje em dia é efetuada mecanicamente. O corte é colocado sobre a forma e posicionado na máquina de montar bicos para que seja executada a operação. Aqui há a realçar que é necessário que o funcionário posicione corretamente o corte sobre a forma e que, sempre que possível, utilize o acessório óptico para ajudar a centrar a biqueira. A biqueira deve ser selada à forma e as linhas do sapato devem ficar bem posicionadas sobre a forma. Normalmente esta operação é precedida por uma operação de reativação da zona da biqueira. Dependendo do tipo de pelaria, o corte poderá ser reativado recorrendo à umidificação ou somente ao calor. Fechar em francos e calcanheiras. Antes de se executar esta operação, é necessário proceder à reativação do contraforte para que seja possível moldar e selar corretamente a zona dos enfrancos e calcanheiras. Para uma correta execução da operação, é necessário que seja verificada a altura dos talões sobre a forma e, se necessário, reajustar a altura. Estabilizar o corte sobre a forma. Esta operação consiste na colocação do corte montado sobre a forma num túnel designado por forno estabilizador. A adequação da temperatura do estabilizador terá de estar de acordo com a pelaria utilizada, pois uma temperatura elevada à pelaria, material de corte, tem tendência a contrair sobre a forma, ajustando-se a esta. Cardar a base de montagem. Após a execução das operações de fechar o corte sobre a palmilha, é necessário preparar o corte para a colagem da sola. Normalmente, esta operação é efetuada em lixadeiras e máquinas de cardar. Dar cola na base de montagem e na sola. Esta operação consiste na colocação de cola nas superfícies que se pretende juntar. Colar a sola ao corte. A sola é apontada manualmente ao corte e posteriormente o sapato é colocado numa prensa para a execução da prensagem da sola ao corte. No caso do cozido Blake, estas três últimas operações, cardar a base da montagem, dar cola na base da montagem e colar sola ao corte, são relevantes para a sequência do processo, permitindo a retirada da forma e manuseamento do sapato para a operação de costura, sem que a sola se desloque. Desenformar para cozer. Esta operação consiste em retirar a forma do sapato, de modo a permitir a execução da operação de costura do corte à sola. Costura Blake. Com esta operação é efetuada a junção da sola ao corte através de uma costura efetuada normalmente em máquina Blake. Esta operação de costura é efetuada ao longo do fendido, ou seja, na zona da biqueira e enfranque até à boca do salto. Pregar o salto. Antes de se passar para a operação de enformar, é necessário fixar o salto do sapato. Embora este já tenha sido colado, tem que se garantir a sua fixação à sola. Na execução desta operação, hoje em dia, é usado equipamento que permite a execução desta tarefa de uma forma mais automatizada. O tipo de sola a aplicar é que vai determinar a execução das operações subsequentes. Nas solas com fendido, ter-se-á que efetuar as operações de colar fendido, rebater fendido e fazer nervura. Nas solas com canal, em que o cozido fica visível, não se executam estas operações. Enformar. A forma é colocada novamente no interior do sapato, por forma a possibilitar o seu manuseamento nas operações subsequentes, sem deteriorar o sapato. Rebater fendido. Após a aplicação de cola, a tira de couro que permaneceu à volta do fendido é colada à sola, por forma a cobrir a costura do rastro. Na execução desta operação é utilizado um cilindro que rebate e fecha o fendido, por forma a possibilitar uma adesão plena. Fresar o contorno da sola. Consiste em desbastar o excesso de material nesta zona. Por norma é utilizada uma fresa. Lixar a zona do salto e sola. Tem como função acertar o contorno da sola e tornar a superfície mais lisa da forma e permitir o acabamento desta. Para a execução desta tarefa são normalmente utilizadas lixadeiras. Dar acabamento na sola. O salto pode ser pintado à cor ou com outras cores. O acabamento dado na sola vai depender do tipo de produto.
Limpar o contorno e rastro da sola. Consiste em escovar a sola num escovão próprio, o qual se encontra impregnado de cera e assim vai dar-se um aspecto de brilho ao rastro. Desenformar. Operação que consiste em retirar a forma do sapato sendo efetuada na máquina de desenformar.